entendido desse versículo. E que o Senhor me dê a capacidade de também entregar para vocês o que naquele dia impactou meu coração. Mas aqui o Evangelho de João, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo. E aqui está fazendo menção a Gênesis capítulo 1. Quando todas as coisas foram criadas, e entendam, existe um momento do início da criação, mas o projeto já estava no coração de Deus, porque Deus é atemporal, então Ele já, quando iniciou a criação de todas as coisas, Ele já contemplava todas essas coisas criadas. Nada para Deus foi surpresa, mas Ele teve um momento em que, a partir do princípio de algo, Ele começou a criar todas as coisas. E essa criação se deu a partir daquilo que Ele falou. O poder da palavra de Deus. Deus disse: haja, e houve luz. E é interessante que no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Entenda uma coisa, no início da gestação de todo ser humano, quando o óvulo é fecundado, nós também somos sem forma. Mas sabe qual que é a grande diferença? À medida com que nós vamos nos alimentando e nós vamos crescendo, aquilo que era sem forma, passa a ter forma e se torna um ser vivente. Aquilo que a princípio era sem forma, através da palavra e do poder da palavra de Deus, foi começado a ser gerado a vida. Haja luz, e fez separação entre as trevas e a luz. Haja terra, haja sol, haja luminar, haja seres viventes. Tudo foi criado no poder da palavra de Deus. E a minha e a tua vida não é diferente. Eu e você estamos aqui porque fomos gerados primeiro na vontade de Deus. Muitas vezes nós passamos, perguntando e até questionando o motivo pelo qual nós viemos à existência, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você veio à existência porque primeiramente Deus olhou para você. O salmista diz, quando a gente ainda era sem forma, Ele já nos conhecia. E no seu livro escrevia os nossos dias. Ei, você é especial, eu sou especial para Jesus, não pelo que somos, mas pelo amor que Ele dispensou em nós para gerar a nossa vida. Ninguém veio por acaso. Ah, foi um acidente? Não, não foi um acidente. Deixa eu te dizer uma coisa, você e eu somos plano e projeto de amor. Deus olhou para a minha vida antes que eu fosse formado, e já me separou, te separou, nos separou, para estar aqui nesta noite. Por isso que muitas vezes, o cansaço, as aflições, parece que nos bloqueiam de entender isso, e nós chegamos à casa do Senhor com muita dificuldade, porque talvez tenhamos esquecido de que a minha e a tua vida foi gerada primeiro na vontade de Deus, e em um determinado momento houve um encontro meu e teu com o Senhor, e nós encontramos o Verbo. No princípio, o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se fizermos um resumo do verbo, da palavra verbo, nós vamos entender que é a palavra central de uma oração. Ela é o centro da oração, pois indica o acontecimento, organiza a frase, organiza o tempo em relação aos elementos. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, através do Verbo, através da palavra que Deus disse, todas as coisas foram feitas. E a palavra está dizendo que o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava
a vida. Irmãos, não existe outra forma de ter vida se não for enxertado nele. É por isso que Jesus diz: ei, estejam enxertados na videira. Se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto, porque só pode dar fruto quem tem vida. Se você tirar o galho da sua árvore, ela vai morrer, porque deixou de ser nutrida. O problema é que o mundo está morrendo, e nós temos uma estrutura que é vida, luz e sal, que não entendeu a sua importância nessa estrutura terrena. Nós estamos aqui para continuar anunciando vida. Nós estamos aqui para continuar anunciando para aqueles que estão mortos, que nós temos algo que ele não tem, porque este verbo mora e habita dentro de mim. Eu sou o templo e casa deste verbo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Esse verbo que estava no início, esse verbo que estava com Deus, e esse verbo que é Deus, tem falado conosco todos os dias nesse lugar. Esse verbo que não poupou esforços para que a minha e a tua vida conhecesse um pouquinho mais dele, não poupou esforços para que nós estivéssemos aqui. Uma vez que nós começamos a entender o preço que foi pago pelo verbo, nós começamos a entender o privilégio que nós temos de estar neste lugar chamado igreja. Irmãos, o inimigo vai tentar de todas as formas tentar tirar a nossa alegria. Muitas vezes os nossos sentimentos vão tentar tirar a nossa alegria, mas não deixem de olhar para o verbo. Não deixam de olhar para Cristo, porque enquanto estivermos olhando para Ele, nós continuaremos caminhando na presença dEle. Mas entenda uma coisa, estejamos atentos, porque muitas vezes a gente continua olhando para Ele, mas vai se afastando gradativamente, e Jesus quer a gente enxertado nele. Esse verbo, que estava no princípio, que estava com Deus, e que era Deus, é atemporal. Abram comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dia eu e você nos encontraremos face a face com o verbo que estava no princípio. Mas posso te dizer uma coisa: se o meu coração verdadeiramente estiver sedento por conhecê-lo nesta noite, eu vou conhecer porque o verbo se faz presente neste lugar. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, esse mesmo verbo atemporal que estava no início, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que este verbo, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o verbo é o Todo-Poderoso. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Versículo de número 16. Porque nele, o verbo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele.
Irmãos, em nome de Jesus, a minha vida foi criada para Ele. A minha vida foi criada nele. Agora você consegue entender, porque quando as pessoas tentam se aventurar longe da presença dEle, começam a se enroscar com as coisas desse mundo, a ponto de começar a não ter mais alegria muitas vezes de continuar, porque buscaram uma alegria tão superficial, que um dia vão se dar conta, se a Deus tiver misericórdia, de que a verdadeira alegria, paz, plenitude só há na presença de Jesus Cristo. Certa vez, pouco tempo eu estava em viagem com a minha família, permita-me contar. E nós estávamos num lugar onde tinha muitos peixes, um lugar muito bonito. E você olhava assim, você conseguia ver os peixes nadando, e você, aquele multidão de peixes, muito bonito. Até que a Thaís veio e falou para mim, olha, aquele tem um peixe ali que está nadando diferente. E quando a gente olhou, tinha um arco de alumínio ao redor desse peixe. E enquanto todos nadavam muito rápido, ele já nadava muito devagar e estava muito cansado. Provavelmente mais um pouco ele morreria, porque aquela argola de aço o impedia de nadar da maneira correta. E naquele momento o Senhor falou algo ao meu coração, irmãos, parece loucura, mas eu estava na praia, e o Senhor falou comigo ao meu coração, dizendo, essas coisas que impedem o peixe de nadar, são as coisas que enroscam o meu povo, e muitas vezes o impede de fazer avançar. Se o verbo não poupou esforços, desde o princípio, para que eu e você estivéssemos aqui, não poupemos esforços para continuar essa caminhada na presença de Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias que muitas vezes nos limitam de caminhar ou de nadar, mas uma coisa eu sei, que como foi dito pelas crianças, se eu abrir o meu coração, o verbo que está nesta noite transforma a minha vida. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos a ideia, daquilo que precisamos deixar para nadar e andar na maneira que devemos andar, mas muitas vezes cultivamos nossos sentimentos que estão nos impedindo de conhecer mais do verbo. Esse verbo é atemporal, estava desde o início, está hoje e estará na eternidade. Através do verbo tudo foi feito, a partir da sua palavra, a palavra que saiu da boca de Deus, gerou todas as coisas, inclusive a vida. Todas as coisas que saíram da boca do Senhor, através da palavra, geraram vida. E agora eu faço só um parênteses com vocês, e a seguinte pergunta, o que tem saído da minha e da tua boca? O que tem saído da minha e da tua boca? Provérbios 18, 21 foi ministrado recentemente. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que está saindo da tua boca? A palavra me ensina que no princípio o verbo, através da palavra, criou todas as coisas, a vida foi gerada, a terra foi gerada, as coisas foram organizadas, tudo foi feito por Deus, através daquilo que saía da boca de Deus. Agora Deus entra, muda a minha vida, transforma o meu coração, e eu pergunto, o que tem saído da minha e da tua boca? Se eu e você somos cheios da luz, cheios do Espírito Santo, aquilo que sai da minha boca precisa testificar do verbo. Porque se aquilo que sai da minha boca não reflete o verbo, pode ser que eu esteja distante do verbo, esteja distante de Cristo e distante de Deus. A coisa, eu já sinalizei isso em outras ministrações, que muitas vezes a vida do cristão é vista como uma vida meio doida. Porque tem gente que está passando pela adversidade, passando pela enfermidade, passando pela luta, no meio do vale, e você vai lá para levar uma palavra de ânimo para ele, e quem sai animado é você.
Você vai lá para confortar e quem conforta e quem sai confortado é você. Sabe por quê? Porque não é o que acontece na minha vida que define a minha fé, mas é o conhecimento que eu tenho do verbo. Uma vez que eu sei quem é o verbo, uma vez que eu conheço o verbo, uma vez que eu aprendo com o verbo, uma vez que eu desejo estar na casa do verbo, uma vez que eu desejo aprender do verbo, não é o que acontece ao meu redor. Sabe por quê? Porque não temas aquele que pode matar o teu corpo, porque o corpo um dia vai padecer, mas tema aquele que pode matar a tua alma. Matar a alma é quando eu me desconecto do verbo, e eu deixo de me relacionar com o verbo. Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, olha o poder que eu e você temos, por que não estamos usando? Por que não estamos utilizando a nossa fé no Cristo vivo, no verbo que mudou a minha vida? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 12:36, digo: mas eu vos digo que toda palavra ociosa, o que tem saído da minha e da tua boca? Às vezes a gente começa a ter o hábito de falar o que Deus nunca pediu para a gente falar, a liberar palavras na nossa casa que Deus nunca pediu para nós liberarmos. Deus me chamou para ser um homem de Deus, e um homem de Deus fala conforme Deus. Uma mulher de Deus fala conforme a palavra de Deus. Nós estamos tropeçando muitas vezes no princípio do comportamento, e isso tem nos impedido de viver algo sobrenatural na presença de Deus. Existem bênçãos sendo preparadas para serem entregues, o problema é que nós não estamos nos preparando para recebê-la, e o meu Senhor sabe que se entregar algo na minha mão antes de eu estar preparado, eu não vou saber lidar com aquilo muitas vezes vai me prejudicar, então Ele segura e continua me ensinando. O que tem saído da minha e da tua boca? O que estamos dizendo para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa esposa, para o nosso esposo, dentro do nosso trabalho? O que estamos dizendo para os nossos colegas, quando eles olham o que sai da nossa boca, eles veem Cristo? Irmãos, os holofotes daqueles que não são cristãos estão sobre as nossas vidas, uma vez que você diz que é cristão. O ímpio pode até não ler a Bíblia, mas ele vai ler você. E você é carta escrita com o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, a gente, enquanto povo de Deus, precisa testificar do Cristo vivo, do verbo que transformou a minha e a tua vida. Tiago 3,6 diz que com a língua, um pequeno membro, traz tanta confusão. Quantas vezes a gente não vê palavras mal colocadas, gerando dores no corpo de Cristo? Eu e você fomos chamados para falar do verbo, o verbo que estava com Deus. Através da palavra de Deus, Deus fez todas as coisas. Através da palavra de Deus, Deus formou a tua vida e deu ordem para que você fosse gerado. Através dos olhos de Deus, você foi contemplado enquanto ainda estava sendo gerado. Porque Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. No princípio o verbo estava com Deus. No princípio da minha vida o verbo também estava comigo. No princípio da tua vida o verbo te contemplava. O verbo estava com Deus no início. E esse verbo, quando nasceu, foi-lhe dado o nome de Jesus Cristo. Mas se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver este verbo sendo dito e sinalizado algumas vezes. Abram comigo em
Provérbios, capítulo de número 8, e nós vamos ver um pouco da descrição desse verbo. Provérbios, capítulo de número 8, a partir do versículo 22, traz esse verbo na figura da sabedoria. E diz assim: o Senhor me possuiu no princípio. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade, olha onde estava o verbo, desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ei, façamos o homem. Ali estava a presença do verbo, a presença da sabedoria, junto com o Criador, e através da palavra foi feita a vida vivente do ser humano. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, ainda não tinha, Gênesis capítulo 1, ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, ali eu estava, enquanto compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava os fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos. Então, o verbo, eu estava com ele, eu era o seu aluno, e era cada dia das suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora olha só o versículo 31, folgando no seu mundo habitável, terra, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Será que quando o Senhor olha para a minha vida, Ele tem se deliciado daquilo que eu tenho feito? Eu quero trazer alegria, eu quero que o verbo, que a sabedoria, olhe para mim e diga, achando as minhas delícias na vida do presbítero, do pastor, do membro, da diaconisa, do diácono. Nós estamos gerando as delícias no coração do verbo. O verbo de João 1 aparece na figura da sabedoria de Provérbios 8. Esse verbo aparece como a sabedoria, e que depois será visto na forma de Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus, ele é a sabedoria de Deus, e voluntariamente se fez filho de Deus. Hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, eu meditava e trazia à memória alguns relatos da palavra do Senhor, enxergando esse verbo Cristo, seja no Antigo como no Novo Testamento. E um dos momentos que mais mexeu comigo, é saber que quando as leis foram entregues a Moisés, o Senhor já sabia que o homem, por sua natureza, e ainda que se esforçasse, não ia conseguir cumprir a lei. Então, quando as leis foram entregues a Moisés, a cruz já estava preparada para Cristo. Uma vez que as leis foram entregues, Jesus já sabia que a única forma de cumprir a integridade da lei era Ele vindo na forma de homem, pagando o preço, esvaziando da sua glória e indo para a cruz, para que na cruz pudesse cumprir a lei, e cumprindo a lei, agora não ter mais acusação para mim e para a tua vida. Agora não há mais do que me acusar. Mas você fez isso, sim, mas o verbo, a sabedoria, o Cristo pagou o preço por mim. Mas você não, você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Ei, entenda uma coisa. Uma vez que o Senhor nos perdoa, cabe a nós apenas levantar e ir, saber que estamos perdoados e não pecar mais.
o Verbo de Deus, o Verbo que é a sabedoria de Deus, o Verbo que voluntariamente se fez Filho de Deus, foi para a cruz. O Verbo foi para a cruz. E sabe algo que mexe comigo, todas as vezes que eu lembro desse texto? É que se o meu Senhor, o Verbo, o Deus, porque o Verbo era Deus, se o Verbo se fez Filho de Deus, significa que o meu Criador despiu-se de toda a sua glória, para resgatar alguém que muitas vezes não queria nem ser resgatado. Irmãos, não tem, quando a palavra fala que o amor de Deus nos constrange, é porque imagina só o Criador de todas as coisas, aquele que no poder do Verbo fez todas as coisas surgirem, aquele que te contemplou quando você ainda nem formado era, aquele que tem na palma da sua mão o controle do mundo, aquele que conhece as coisas que ainda vão acontecer, aquele que já contempla a eternidade, aquele que tem poder para dar vida e morte na sua palavra, aquele que tem todo o poder na sua mão, e esvaziou-se de si mesmo, para buscar pecadores, que muitas vezes não o reconheciam, que não o chamavam pelo seu nome. Jesus foi para a cruz, porque no plano de salvação havia os gentios, e não só a busca do povo de origem. A minha e a tua transformação começa na cruz, porque na cruz começa a ser pregada a palavra para um povo que não chamava pelo seu nome. Ei, a cruz levou o meu Senhor, aquele que me gerou, verteu o seu sangue para que eu hoje pudesse estar aqui. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Agora abra comigo em Isaías 53. Primeiro, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Vou ler a partir do versículo de número 2. Oh Senhor, olha o Verbo. E o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e se alegram, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e no centro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejava com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ei, olha o Verbo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entenda uma coisa, quando nós levamos Cristo para a cruz, nós levamos para a cruz o Maravilhoso, nós levamos para a cruz o Conselheiro, nós levamos para a cruz o Deus Forte, nós levamos para a cruz o Pai da Eternidade, nós levamos para a cruz o
príncipe da paz. Mas sabe de uma coisa? A morte não pôde vencê-lo, porque vivo ele está. E olhando para essa igreja e para a igreja na face da terra, espera que eu e você, ao ouvir que ele se fez homem, se entregou por mim, morreu por mim, tenhamos alegria pelo que ele fez. O Verbo se fez homem. Ei, para pensar. Eu fico olhando muitas vezes para Amanda. Imagina só, se eu pudesse conjecturar que algo de mal pudesse acontecer com ela, a primeira coisa que a gente fala como pai é o que na oração? Senhor, se puder, tira dela e põe em mim, porque eu vou aguentar o tranco, mas ela é muito pequena, o meu filho não. Mas sabe de uma coisa? Deus, quando olhou para Cristo, o Verbo encarnado, disse o seguinte: oh, meu filho, vai para a cruz, porque é a única forma de você resgatar um povo que muitas vezes vai ser ingrato com você. Mas sabe de uma coisa? No final desta caminhada, você vai olhar para a igreja e vai se alegrar com o fruto desse trabalho. Por isso que eu e você, quando adentramos esse lugar, não podemos ficar parados. Me perdoa, mas nós não podemos. Irmãos, Cristo viveu tudo para que eu pudesse olhar para Ele e imitar os seus passos. Esse Filho, esse Verbo que era Deus, esse Verbo que estava com Deus, esse Verbo que estava no princípio, que foi chamado de sabedoria, agora se faz e está na figura de um menino, nascido sem pecado e que morreu sem pecado, mas que levou sobre seus ombros todo o peso do pecado da humanidade. E esse menino foi para Isaías 53, e agora quando nós lermos, eu queria que você trouxesse à memória o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Olhe para o Verbo. E o que o Verbo fez? E fez voluntariamente. Às vezes nos pedem coisa tão pequena, irmãos, e a gente é resistente para fazer. Jesus esvaziou-se da sua glória, mesmo sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas pela sua obediência a igreja foi constituída. Depois dessa ministração, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Quando a gente olha em Isaías capítulo 9, deixa eu só trazer para vocês. Nós vamos ver aqui. Isaías capítulo 9 diz assim: Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo só foi quebrado, porque estava sendo carregado nos ombros de Jesus em Isaías 53. Quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria só não nos fere mais, porque feriu a ele. E a vara que lhe feria os ombros, e o centro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Irmãos, Jesus passou pelo que passou, fez o que fez, para que eu e você não precisássemos passar por isso. Porque foi submetido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens,
o verbo foi desprezado. A sabedoria foi desprezada. Homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, olha o peso das nossas enfermidades, as nossas dores levou para si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o verbo, estava sobre a sabedoria, estava sobre o Cristo, estava sobre o Filho de Deus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, eu e você, e todo o povo, desde a cruz, que andava desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos que pecaram. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muitas vezes estamos querendo abrir a boca, quando Deus não nos mandou abrir a boca. Vai ter momentos de adversidade que a gente vai ter que fazer a mesma oração de Ana, é só mexer nos lábios, mas não queira achar justificativa naquilo que Deus está fazendo, porque ao final da tempestade, Ele vai gerar um novo homem, uma nova mulher, para servir de exemplo para um rebanho que através do seu testemunho vai ser edificado. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Por ele, foi ele atingido. Puseram sobre a sua sepultura, como os ímpios e como o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Será que você pode se colocar em pé? E você vai ler comigo o versículo 10, que fala sobre o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, a sabedoria, o Filho de Deus, que se fez homem por amor da minha e da tua vida. Versículos 10, vamos ler todos juntos? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, com o meu servo justo, justificará muito, porque as iniquidades dele levou-as sobre si. Será que você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Sabe o que me constrange, irmãos? Eu peco todos os dias, você peca todos os dias, o Senhor tem que nos perdoar todos os dias. Mas tem uma coisa que muitas vezes é como se a gente que está aqui, eu creio que os ministros de louvor, aqueles que estão ministrando, às vezes, até a gente quando está sentado aí, a gente fica com o nosso coração apertado. É quando as coisas do mundo estão conseguindo tirar a nossa alegria de adorar este verbo, este Deus, o Cristo vivo. Quando nós louvamos, e é por isso que o louvor é algo tão tremendo, porque ele vai fazendo com que nós, com os nossos lábios, falemos coisas que muitas vezes a nossa tristeza, a nossa luta não quer dizer. Mas conforme a gente vai dizendo que Ele é único, e Ele é Deus, Ele é tudo, Ele para mim é tudo, o Senhor é meu Senhor, meu Salvador, é para Ele, por Ele, e eu vou dizendo, e eu vou trazendo à memória aquilo que me traz alegria, o meu coração vai sendo de novo preparado para receber a palavra que vai me fortalecer. Eu e você fomos chamados para ser transformados, mas para continuar anunciando que o verbo continua curando, que o verbo continua restaurando, que o verbo continua transformando, e que o verbo continua salvando. Feche os teus olhos. Irmãos,
Senhor invada o nosso coração nesta noite, através do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este lugar chamado igreja, que foi constituída antes que todas as coisas fossem formadas. Em Provérbios capítulo 8, quando o Senhor aprendia, sendo a sabedoria, o Senhor já contemplava a igreja e os frutos que ela daria. Enquanto todos achavam que o Senhor viria para resgatar e livrar o povo de origem, o Senhor já olhava para longe e via um povo que nem chamava pelo teu nome, mas que era necessitado. Estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor, andávamos, ó Pai, por caminhos de morte, mas um dia, a cruz brilhou sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor, quando foi ferido, transpassado, o que doía não era a dor física, ainda que ela era terrível, mas outros homens passaram por ela. O que dói e me dói no coração de Deus é quando aqueles pela qual o Senhor está indo para a cruz se esquece pelo motivo pelo qual o Senhor foi para a cruz. É quando a gente coloca acima do Deus Todo-Poderoso as nossas necessidades. E as nossas necessidades, Senhor, não são nada. Porque se hoje o Senhor nos levar, o que nos espera é muito melhor do que estamos vivendo nesta terra. O Senhor nos deu a passagem pela porta estreita, e todas as vezes que nós passamos por ela, nós encontramos pastagem. Não somos mais estranhos, mas agora somos filhos, e não só filhos, mas co-herdeiros de uma herança eterna. Senhor, quando estava na cruz, não é a dor do cravo na mão, ou as chibatadas nas costas, ou a barba sendo arrancada, não é a lança do lado te furando, é a indiferença do povo de Deus, muitas vezes que dói. Senhor, levanta-nos para ser boca de Deus, que cada homem e mulher que está aqui, sejam portador, cheios do verbo, e digam com toda a autoridade: há um Cristo esperando para resgatar e salvar a tua vida. Que não nos mostremos frouxos, mas que venhamos a ser fortes em Ti, ainda que fracos, no Senhor somos fortes, para dizer que não há nada que há de impedir o mover de Deus nas nossas vidas. Obrigado, porque ainda que todos dissessem: desce dessa cruz e salva-te, o Senhor olhou para a igreja de Atos, que não terminou, Senhor, ela continua sendo escrita, e tem uma célula dessa igreja de Atos que está aqui hoje suplicando pela tua presença. Espírito Santo de Deus, encha-nos da tua presença, e que nós nunca esqueçamos o preço que o Verbo pagou, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não há nada que vá de impedir, Senhor, este povo que aqui está, de anunciar a salvação, e dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, e que Ele continua salvando e resgatando vidas até os dias de hoje. Obrigado, Pai. Abençoa este povo que ouviu a voz do Verbo e um dia se entregou ao Senhor. Não fomos nós que aceitamos a Ti, foi o Senhor que nos recebeu de volta, porque nós não temos estrutura física nem psicológica para aceitar o Deus que desde o princípio criou todas as coisas na eternidade, mas o Senhor nos recebeu e nos deu o título de filhos. Como filhos, nós agradecemos por estarmos no domingo na casa do nosso Pai, comendo da sua mesa e ouvindo o Senhor nos ensinar. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Senhor,
Obrigado por estarmos aqui, Pai. Que a Tua presença gloriosa, poderosa, a Tua presença que nos constrange, o Teu amor que nos constrange, nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que esta semana seja uma semana de relacionamento contigo, e que o Senhor nos ensine cada vez mais sobre o verbo. Abençoa este povo, Senhor. Guarda-os na concha das Tuas mãos, como tem guardado até aqui. Ajuda-os nas suas necessidades. Abençoa, dispensa o leito, a família, os filhos, o casamento, e que tudo quanto os Teus filhos fizerem, prospere na Tua presença, porque tudo que fizerem será para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor e Salvador te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todos os dias da tua vida. Com alegria nós dizemos amém.